Seja bem-vindo ao curso técnico de Transações Imobiliárias. Eu sou a professora Clarissa, professora da disciplina de Direito Condominial. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre dois pontos: garantias locatícias e a consignação de pagamento. E a gente vai ver o que são essas garantias e essa consignação. Então, garantias locatícias são, nos contratos de locação, a faculdade, o direito do locador exigir do locatário uma das modalidades de garantias previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato. Quais sejam? Caução, fiança, fiança locatícia, cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. Então, o locador, ele tem a faculdade de exigir para fim de cumprimento do contrato que o locatário forneça uma dessas 4 modalidades de garantia. Ele pode pedir ou não. Então, vamos dar uma olhada no parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia no mesmo contrato de locação. Então, se o locador pedir 2 ou mais garantias previstas no artigo 37, o locador está cometendo um crime, certo? Cujas penalidades podem ser civis ou criminais, e o contrato ele é nulo. A mais comum das garantias que nós conhecemos é a fiança. É a garantia na qual pessoas alheias à relação de locação se comprometem a arcar com as dívidas eventualmente adquiridas pelo locatário. É a figura do fiador, aquela terceira pessoa. Caso o locatário ele não pague o aluguel, ele vai se responsabilizar pela realização do contrato, pelo pagamento das parcelas. Agora, na caução, o próprio inquilino destaca um bem do seu patrimônio para que possa responder pela eventualidade de inadimplência. A caução ela pode ser feita de 2 formas. Você pode fazer a caução integralizando um bem móvel ou imóvel. Para a validade destes últimos, quando você dá um bem imóvel seu como garantia, como caução, é necessário realizar o registro no cartório de títulos, certo? Ou seja, você tem que averbar naquele título daquele imóvel que esse imóvel ele está como caução de um negócio, certo? Agora, a caução em dinheiro. Quando é feito isso? Quando se pede caução em dinheiro, esse valor não pode ser superior a 3 vezes o valor do aluguel, certo? Esse dinheiro fica depositado numa caderneta de poupança de titularidade de ambas as partes até o final do contrato, quando poderá ser recuperado pelo locatário, ou seja, ao fim do contrato você recebe de volta aqueles 3 aluguéis que ficaram na caderneta de poupança. A próxima é o seguro-fiança locatícia. O que seria isso? Esse seguro-fiança ele tem se tornado cada vez mais cotidiano. É a fiança que é prestada por uma empresa seguradora. Nesse caso, a pessoa contrata junto a essa instituição um serviço de seguro e, caso não pague os valores ao dono do imóvel, a seguradora o fará. É como se você fizesse um título de capitalização, certo? Você tem todas as prestações, 12 prestações. Caso você não consiga adimplir com o dever de pagar o aluguel, a seguradora, que pode ser um banco, uma seguradora particular, ela vai efetuar o pagamento, certo? E a última garantia é o que a gente chama de cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Então, vamos imaginar que você tenha um fundo de investimento e aí você dá como garantia ao locatário, o locatário repassa ao locador esse título de capitalização que você tem, certo? Pode ser uma poupança, pode ser um fundo de investimento, pode ser um título de capitalização, certo? Qualquer situação. Vamos falar agora da consignação de pagamento, que é o artigo 67 da Lei 8245. A ação de consignação de aluguéis, ela é impetrada quando o locador, ele se nega a receber o aluguel do locatário, certo? Inclusive os acessórios da locação, por exemplo, às vezes você tem que pagar o IPTU que está dentro do contrato ou alguma outra taxa que está dentro do contrato, sem que se haja justa causa para isso. Ou seja, o locador, ele se nega a receber e não tem uma justa causa para isso. Então vamos lá. No caso, o locatário, ele precisa, através
de via judicial, através de uma ação, fazer a quitação da sua dívida. Uma vez que o juiz declara que ele tem que fazer que a ação de consignação de pagamento é válida, o locatário tem 24 horas para depositar o aluguel, certo? Se ele não fizer isso, ele vai perder toda a ação de consignação, certo? Então, a ação de consignação nada mais é que o ato judicial de depositar o aluguel ou aquilo que se deve ao locador em juízo, certo? O valor da dívida em juízo. Para que o locatário possa valer-se dessa faculdade, desse direito, é fundamental que procure o locador. Ou seja, primeiro ele tem que tentar encontrar o locador e, juntamente com isso, é interessante ter 2 ou mais testemunhas, pessoas que possam aferir que você tentou pagar, que o locatário tentou pagar, mas que o locador não quis receber, certo? Contestando, o locador, em sua defesa de matéria de fato, ficará restrito às hipóteses do inciso 5º do artigo 67, ou seja, às vezes o locador ele pode falar que a ação de consignação e pagamento ela é inválida, ela não serve. Por quê? Mas devem estar nos quesitos do inciso 5º do artigo 67. Quais são essas possibilidades em que o locador pode contestar a ação? Quando não tiver havido recusa ou mora em receber a quantia devida, ou seja, o locador de maneira alguma se recusou a receber as parcelas. Segunda hipótese, ter sido justa a recusa, por alguma razão, uma quebra de contrato, alguma situação, ele se recusa a receber as parcelas. Terceira hipótese, não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar do pagamento, certo? Então, o locatário acaba fazendo um depósito em uma conta diferente, em um lugar diferente, que não aquele pactuado dentro do contrato de locação. E a quarta hipótese, não ter sido depósito integral, certo? Quando, por exemplo, ele paga metade do aluguel. O locador poderá também, além de contestar, oferecer reconvenção, pedindo o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória ou da diferença do depósito inicial. Ou seja, reconvenção é quando o locador ele vai passar de réu para autor da ação, porque ele vê que tem algum problema nessa ação de consignação. E aí, ele, além de pedir a reconvenção, passar do polo de réu para autor, ele ainda pode entrar com o pedido de despejo e cobrança caso tenham aluguéis vencidos. É isso, pessoal. Hoje a gente viu sobre a consignação de pagamento. Até a próxima aula.